Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life, como sempre com pessoas incríveis. Hoje um tema super atual e super interessante. Vamos conversar com Maximiliano Lima, que é engenheiro eletricista, mestre e doutorando em administração e CEO da empresa Doutor Aí, especializada em inteligência artificial. Vamos conversar com ele? Roda a vinheta. Aqui é Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Olá Max, é um prazer conversar com você, é um tema super relevante que está em alta aí no mercado. Sim. E é um tema que eu acredito que vai causar uma curiosidade muito grande das pessoas, né? Inteligência artificial pode dizer que é o tema mais de futuro aí na mente das pessoas, né? E eu queria saber um pouquinho da sua história, um pouquinho como é que essa empresa atuou no mercado, Doutor Aí, e é um grande prazer recebê-lo aqui no Pod Life. Prazer é todo meu, Ricardo, estou aqui para contribuir com o que eu puder. Perfeito, Max. Me fala um pouquinho, você iniciou sua carreira como engenharia elétrica, né? E começou a se aprofundar na administração de empresas. Me fale um pouquinho como que você desenvolveu na carreira até chegar ao ponto da inteligência artificial. Legal. Na verdade, eu comecei em 98, né, engenharia elétrica. Me especializei em telecomunicações, né, vivi todo esse boom das telecomunicações lá atrás. Depois, rapidamente, eu fiz praticamente minha carreira toda em empresas de consultoria, trabalhei nas empresas, né, tidas ali como Big Four. Tive a oportunidade de fazer um mestrado em métodos de apoio à tomada de decisão na PUC, já em 2004. Então, já em 2004, a gente discutia ali redes neurais, lógica nebulosa, algoritmos genéticos e tal, temas que se desenvolveram, né, conseguiram chegar até o mercado hoje, né? A gente lá ainda desenvolvia a parte muito acadêmica, muito experimental, né? Depois disso, depois da passagem por empresas de consultoria, eu fui diretor de crédito e operações comerciais da maior distribuidora do país. Cuidei ali de uma base de 18 milhões de assinantes e recebi recentemente o convite para ser sócio e fundador da Doutor Aí, empresa onde eu estou até hoje, né? Então, basicamente, minha carreira sempre foi pautada na parte de clientes, né, na área de negócio, né, comercial, tendo sempre esse viés de tecnologia por ser engenheiro, por ter feito mestrado em engenharia e agora, mais recentemente, aprofundando o doutorado em administração também pela PUC. Mas você teve essa ideia de trabalhar nesse campo, já partiu isso desde o início, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Boa pergunta. Na verdade, o que acontece? Quando eu fui fazer o mestrado em métodos de apoio à tomada de decisão, basicamente você desenvolvia basicamente em dois sistemas, né? O SAS, né? E estava começando ali o R, né? E o MATLAB, né? Que é um sistema totalmente acadêmico, né? Não tinha muita aplicação, não tinha muita discussão, as pessoas te olhavam assim meio, sabe, com desconfiança, né? Não estava tão disseminada essa cultura de IA, né? Da aplicação da IA. Durante um tempo eu cheguei a desenvolver alguns modelos, cheguei a modelar e depois dentro dessas empresas de consultoria eu atuei muito na área de negócio, mas sempre com viés de modelagem, de planejamento, estatística, etc. e tal. Cheguei a atuar em posições executivas e aí a parte técnica acaba ficando de lado para uma função mais de liderança, né? E agora eu volto, né? Fecho o ciclo, né? Liderando a Doutor Aí, né, junto com os meus outros sócios e aplicando inteligência computacional. Então, é como se eu estivesse sumarizando tudo que eu fiz na vida, né, do ponto de vista de posição, do ponto de vista de tecnologia, das coisas que eu aprendi lá atrás, né, e trazendo isso para o mercado. Dessas competências que você teve em outras empresas, né, que você atuou,
em posições muito estratégicas, né, em outros mercados. O que você acha que foi fundamental para a doutora aí? Qual foi o ponto-chave aí? Legal. Eu sempre... Todos os lugares por onde eu passei, né? Eu sempre tive uma visão de inovação, né? De disrupção, né? Então, por exemplo, nessa operadora, a gente desenvolveu um modelo, né? Baseado em teoria de jogos, né? Para apoiar o processo de fraudar ou não fraudar, né? E a gente começou a discutir fraude sobre o prisma da teoria dos jogos, né? E isso gerou um modelo totalmente disruptivo que aumentou a arrecadação de 30% para 80% dos fraudadores, né? Dos clientes que fazem gato, por assim dizer. E dentro desse processo de inovação, né, de construção de uma nova ideia, então você precisa ter resiliência, você precisa testar, você precisa ter uma jornada de construção, né? E eu acho que um pouco dessa jornada de construção, de resiliência que eu trago para a doutora I. Hoje a doutora I desenvolve modelos totalmente comparáveis ao que está acontecendo no mundo. As dificuldades que nós encontramos é a dificuldade que os Estados Unidos, no Vale do Silício, encontra, a Índia encontra, a China encontra. A gente, de fato, está aplicando a inteligência artificial dentro da fronteira ali do que se conhece. Vou trazer um exemplo aqui, né? Até bem pouco tempo atrás, a IA conseguia armazenar 9 dígitos. O nosso CPF tem 11. E isso é um problema, não é um problema nosso do Brasil, é um problema mundial de capacidade, de desenvolvimento. Então, para você estar trabalhando com tecnologia na fronteira do conhecimento, é preciso ter resiliência, é preciso testar alternativas, é preciso desenvolver, né? E é isso um pouco que eu aprendi ao longo da minha jornada. Tem outros cases também, esse da fraude é o mais emblemático, que eu acabo trazendo para cá para trazer como exemplo. E como que surgiu a doutora I? Qual foi o ponto fundamental aí na construção dessa empresa tão diferenciada no mercado? Legal. A doutora I, ela surge do nosso CTO. Ele morou 10 anos no Vale do Silício, foi vice-presidente de uma empresa lá no Vale do Silício, e quando essa empresa encerra as operações, ele traz essa propriedade intelectual para o Brasil e começa a desenvolver aqui. Então, o tema inteligência artificial na doutora I não é um tema momentâneo, é um tema que já vem sendo construído ao longo de alguns anos. Em 2002, a gente já tinha um robô pronto para atender paciente. A gente não conseguiu vender para ninguém, porque o mercado não estava pronto. As pessoas falaram, cara, você tá louco de você colocar um paciente para falar com um robô, né? Em 2024, a gente conseguiu vender os nossos primeiros robôs, né? Porque o mercado já estava maduro, o mercado já entendia, né, o poder da inteligência artificial. Lembrando que o mercado de saúde é um mercado normatizado, né, duro sobre diversos aspectos. E a gente, no final de 2024, fez uma captação junto a um fundo americano, uma captação importante, de um montante importante para a gente desenvolver a ferramenta e avançar no mercado. E a gente está aqui agora, tivemos a oportunidade de estar implantando essa tecnologia numa das maiores redes de hospitais do Brasil. Estamos em negociações com outras redes de hospitais, mas por um tema da gente já está navegando nesse tema de inteligência artificial há muitos anos. Uhum. Né? A gente está muito pronto, tudo que a gente apresenta, as pessoas falam, pô, vocês estão muito prontos, tanto do ponto de vista de produto, quanto do ponto de vista de negócio. Então, eu brinco que a empresa é uma empresa nova e antiga ao mesmo tempo, né, sobre esse aspecto. E por que eu, por exemplo, eu sendo um gestor de saúde, eu colocaria inteligência artificial no meu negócio? Legal, eu acho que tem vários aspectos aí, né? O primeiro aspecto é porque quando a gente fala de inteligência artificial, pelo menos na doutora I, quando a gente fala de inteligência artificial dentro da jornada da saúde, né, a gente pensa na jornada do paciente, né? E ao longo da jornada do paciente, você tem várias etapas onde você pode aplicar um agente de IA com diferentes benefícios. Então, desde o processo de atendimento e agendamento, né, você tem
É um processo de atendimento e agendamento 24 horas por dia, 7 dias na semana, com custos diminutos. Você tem a própria velocidade, né, do processo de atendimento e agendamento. É um robô extremamente focado naquele script que você colocou. Com taxas de conversão que a gente já comparou maiores do que um atendente, porque o meu robô está disponível, 100% disponível, né? O meu robô ele segue um script estruturado, o meu robô faz follow-up, então todo o processo de venda e conversão, falando para clínicas, né, especificamente, Uhum. Ele é totalmente parametrizado e isso acaba impactando na taxa de conversão, aumentando vendas. Do ponto de vista da saúde pública, você tem ali um robô capaz de atender, captar uma demanda, compreender o contexto e já fazer uma triagem, já priorizar, indicando um posto de saúde, uma emergência. Então você consegue fazer todo esse encaminhamento a partir de um robô de forma muito assertiva. A gente já está fazendo pilotos com algumas prefeituras desse encaminhamento desse paciente que muitas vezes sofre um acidente, está passando mal, etc., e não sabe para onde ir. Né? Tem até um vídeo recente do nosso ministro associando o morango do amor com o encaminhamento, enfim. Uhum. E, de fato, esse é uma dor do sistema de saúde. Sim. Que a gente pode endereçar com inteligência artificial de forma muito assertiva, impactando em redução de filas, custos, etc. Na unidade básica de saúde, a gente consegue apoiar com toda a parte de triagem copiloto do médico. Né? Então, a gente consegue ali, enquanto o enfermeiro está fazendo a triagem, toda essa triagem é gravada e transcrita em tempo real, o médico recebe esse sumário clínico e ele consegue, já tem ali a impressão diagnóstica e ele consegue, como é que se diz, a consulta dele é totalmente gravada também, transcrita, que isso economiza um tempo brutal e ele consegue conversar com o robô, com a IA, para descobrir caminhos, entender lacunas da anamnese deles, entender quais exames poderiam ser recomendados para aquele paciente, fazendo com que o desfecho clínico seja mais assertivo. A gente tem algumas estatísticas aqui importantes de redução saindo uma consulta ali de 20 minutos para 16, 14 minutos, numa proxy direta, significa você cortar ali 40% da tua fila de atendimento. Isso para o SUS, para os hospitais, mas isso para o SUS é um ganho brutal. Como eu transcrevo e gravo 100% daquilo que é gravado, a minha regulação tem um prontuário muito enriquecido com tudo aquilo que foi dito na consulta. Então, toda a parte de priorização e encaminhamento de filas é muito assertivo. Eu já tive em alguns estados, algumas prefeituras que desenvolveram programas de regulação muito robustos, baseados até em modelos estatísticos, etc. Mas o problema é a interoperabilidade dos dados. Se o dado que entra não é bom, o seu processo de decisão não vai ser bom. Então, como eu transcrevo, gravo e armazeno 100% da consulta, tudo que vai para a regulação é muito assertivo. E aí os modelos estatísticos funcionam. É como se eu estivesse limpando a água antes do... Né, eu preciso deixar a água limpa vir para lá para que os modelos funcionem. No pronto-socorro, a gente, de novo, tem um módulo de copilot do médico, que assessora o médico. A gente teve uma notícia muito feliz no Dia dos Pais. A gente conseguiu apoiar em salvar a primeira vida. A IA conseguiu diagnosticar com 40 minutos no pronto-socorro um paciente que estava tendo um problema grave e ela alertou o médico e o médico rapidamente tomou os procedimentos ali. Em 2 horas o paciente estava internado na UTI. Isso agiliza todo o processo, porque o médico ele já tem simplifica toda a trajetória. Toda a trajetória. E você como, por exemplo, para o usuário, qual seria o benefício para o usuário? O usuário, ele se sente mais... Eu tive, semana passada, implantando isso, eu tive dentro do box do pronto-socorro, né? Sim. O usuário, ele se sente muito mais acolhido, porque o médico, ao invés de ficar falando e digitando, ele está dando atenção para o paciente, olhando no olho, né? Cuidando do paciente, né? Ao invés de estar digitando. Então, o usuário ele se sente cuidado, sem falar que todo esse impacto em redução de tempo, né, existe um tempo importante, que é o tempo desde o usuário, que é o paciente, que ele dá a entrada até o desfecho. Né? Quanto mais rápido,
melhor, né? Então, ele se sente mais cuidado, ele se sente mais ouvido e o atendimento dele é mais célere. Então, ele tem no final uma melhor experiência daquilo que ele está propondo. Eu, como médico, o que eu ganho colocando inteligência artificial? A empresa que eu estou atuando, qual é a vantagem como médico? Olha, a vantagem basicamente é, de fato, você reduzir a burocracia, reduzir a papelada, né? E você ter ali um copilot para assessorar em casos críticos, né? Casos que eventualmente você não pensou, não cogitou. Pensa no seguinte, um médico num plantão, ele faz muitos atendimentos sequenciais, reavaliações, etc., né? Ter uma ferramenta que possa alarmar ou sinalizar alguma coisa para ele, que possa estar passando dentro de uma dinâmica de um pronto-socorro corrido, com pessoas doentes, um monte de coisa acontecendo ali, é uma ferramenta importante. De novo, a gente quer aqui instrumentalizar o médico, dar ferramentas para o médico oferecer o melhor atendimento possível. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. E qual seria, né, a gente focando mais aí, estou querendo explorar bem esse assunto, que é um assunto novo, né? Sim. E até para as pessoas entenderem, né, qual o benefício, né? Porque as pessoas, de repente, estou falando de um profissional leigo, a pessoa mais leiga, que não conhece esse instrumento, né, essa ferramenta. Qual seria o maior desafio para a doutora aí para introduzir isso de maneira bem assertiva, de maneira bem geral, né, para você ser bem focado na área da saúde? Legal. Os desafios estão muito associados os próprios desafios da inovação, né, que envolve a aceitação por parte dos usuários. Tudo que é novo, tudo que é desconhecido acaba sendo questionado, e natural ser questionado mesmo, né? Os desafios relacionados como se diz, as próprias coisas que a gente não conhece, como o caso do CPF que eu trouxe aqui, né? A gente está navegando ali na fronteira daquilo que é conhecido, né? Tudo é muito novo, né? E tudo é muito rápido quando se fala de inteligência artificial. Então, de fato, eu diria que são os desafios associados ao processo de inovação. Aceitação, casos de usos não pensados, desenvolvimento de novas capacidades, é o desconhecido. Perfeito. Eu vou dar uma paradinha para falar do nosso patrocinador, que é a Interfinancial, uma empresa que está trazendo essa inovação, né, para o mercado, para pessoas que estão fazendo a gestão da área de saúde, junto com a doutora aí, procurar o nosso consultor Jean Ferraz no telefone 21 98 088 9101. Se você quer implantar inteligência artificial, quer trazer ferramentas modernas para a sua empresa na gestão de saúde, procurar a Interfinancial. Essa é a dica para vocês hoje. Nessa questão que você está falando da parte técnica, perfeito, acho que deu bastante para entender. E quais são as estratégias que a doutora aí está buscando para ampliar seu alcance? Na verdade, a gente trabalha com algumas ferramentas, né? Então, a gente tem um programa de parceiros, né, que são pessoas, em geral, conectadas à área da saúde, que conseguem abrir portas e nos colocar em alguns mercados que a gente não conseguia acessar antes, principalmente lá fora, né? Então, a gente está discutindo a entrada no mercado de Portugal, estamos discutindo Colômbia, estamos discutindo Estados Unidos, e toda a área comercial nossa, né, que está ali desenvolvendo todas as estratégias de marketing para divulgação, etc. Diria que são estratégias pautadas em programas de parceiros e marketing, num geral. Marketing e vendas. E assim, a doutora aí, ela deve trazer vários produtos, né? É uma empresa que... E qual seria, assim, as inovações dos próximos anos para transformar ainda mais o setor da saúde? A gente já está com um app no forno, né? Já desenvolvido em processo de aprovação dentro da loja. A ideia, de fato, é a gente ter toda essa tecnologia de inteligência artificial, na palma da Copilot do médico na palma da mão. A gente continua desenvolvendo a nossa plataforma para outros
outros produtos, como, por exemplo, toda a parte de reembolso médico, a parte financeira. A gente pensou muito na jornada assistencial, né, do paciente com o médico. Agora a gente está indo para outras etapas dessa cadeia de valor, por assim dizer, né, que é a parte financeira, toda a parte de relacionamento com planos e tal, a gente deve estar entrando nisso. Isso também é um roadmap prioritário, mas o foco hoje é a gente colocar tudo aquilo que a gente já tem na nossa plataforma no celular. A gente acredita que isso pode trazer um benefício muito grande para o médico. Perfeito. Nosso grande alcance no nosso canal são profissionais de saúde. O que você diria para esse profissional de saúde, tanto gestores como profissionais que atuam diretamente com o paciente, o que você diria para que eles entendam a inteligência artificial, principalmente no campo que você está atuando? Legal. Eu acho que a inteligência artificial... Bom, assim, eu vou aqui chovendo molhado, eu acho que a inteligência artificial, ela de fato vai fazer parte da rotina médica. Os médicos que... não no sentido de, como algumas pessoas substituir o médico, isso não vai existir, sim. Né? Isso não vai existir, mas assim, de forma complementar, como uma ferramenta para o médico desenvolver melhor a sua rotina, a sua profissão, né? Eu recomendaria que, de fato, os médicos se aprofundassem nesse tema, entendessem todos os movimentos que estão acontecendo e se apropriassem dessa tecnologia como, de fato, um melhoramento da profissão. Eu acho que é isso. E isso não vale só para médicos, isso vale para médicos, para engenheiros, advogados. A inteligência artificial está aí para ser mais uma ferramenta, farmacêuticos, né? Sim, então, a inteligência artificial está aí para ser mais uma ferramenta de trabalho para ser usada para entregar um melhor serviço para o paciente, para a população, para o consumidor, seja lá o que for. A minha recomendação é que, de fato, se aprofundem nesse tema, porque, de fato, é o futuro. Perfeito, Max. A gente está caminhando agora para o final, né? Eu gostaria de agradecer muitíssimo. É um tema relevante, muito relevante, que a gente deve fazer novos episódios para você explorar mais esse assunto, que é um assunto que é uma gama enorme de posições que a gente pode abordar. Espero que a doutora Ahy consiga mostrar aí para a população, eu tenho certeza, eu verifiquei, eu avaliei, você já me mostrou, né, como que é o funcionamento, eu achei sensacional, eu acho que é uma ferramenta que vai trazer uma redução de espera na fila do CISREG e diversas outras vantagens que o gestor ele vai obter. E espero você numa próxima oportunidade. Com certeza, estou à disposição para esclarecer o tema e é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, pessoal. Esse é um tema super relevante, interessante, que a gente vai trazer novamente. Te agradeço a vocês que assistiram até agora. Não esqueça de assinar o canal, curtir, compartilhar e até um próximo episódio. Tchau, tchau.